Esperava mais de você, Goromei. Ameaçando Kim, ameaçando logo Tou, Goromei. Você vai ser cobrado, Goromei. Fala, Unidade. Supimpa? Você tá no canal da Unidade. E se você acompanha a Kingdom, você tá no lugar certo. Então, já deixa seu like sincero aí e prepare-se para comentar o que seu coração mandar durante o vídeo. Meu nome é Paulo e você está prestes a ter sua experiência de Kingdom expandida no capítulo 661. Então, o Tou resolveu ali manter o Jukuou vivo para poder extrair dele ali informações vitais sobre a batalha que virá contra o Manu e os outros. Eu só me pergunto como ele pretende fazer isso, já que a tortura não é um método que combina muito com o Tou, e sim com ele. Ele mesmo. Kukan. Além disso, o Tou afirma para o Jukuou que é ele quem vai viver para presenciar a tragédia do Manu com os próprios olhos. Lembrando que o Jukuou se referiu a Kim quando ele disse: vocês irão viver para ver a tragédia ali relacionada com o Mobu com os próprios olhos. Então o Tou basicamente inverteu ali a jogada, coisa que ele vai fazer de novo na última página desse capítulo aqui. Só que o olhar cínico do Jukuou ali não botou muita fé no Tou não. E quem não botou muita fé também foi o Manu e o 101, que sequer sabiam que a cidade de Juko já tinha caído. Notem que eles sequer tentaram retomar Juko de Wei. E o narrador faz questão de explicar pra gente que eles simplesmente não quiseram, eles não tiveram a vontade de fazer isso. O que faz sentido, afinal eles não são nada leais a Shu. Sendo assim, o narrador diz que eles não tinham nenhum outro lugar para ir a não ser a capital de Shu, Ei. Ou seja, além de eles não serem leais a Shu, parece que os 4 de Juko também não criaram nenhum vínculo com as cidades vizinhas em relação a Juko. Nos foi revelado que essa foi a primeira batalha tanto do Koyoko quanto do Hakurei como generais, o que faz sentido, afinal eles são da mesma geração dos 3 prodígios de Kim, então meio que bate ali eles terem se tornado generais ao mesmo tempo. Porém, e aquela conversa lá de que se tornar general de Shu é 10 vezes mais difícil que os outros estados, porque tem muita concorrência, porque tem muita gente. E aí? Por acaso isso é o Hara nos dizendo que tanto o Koyoko quanto o Hakurei estão num patamar acima dos 3 prodígios de Kim e por isso que eles apareceram nessa batalha dos grandes aí, essa batalha de peixe grande aí de Juko? Porque se a gente considerar que mesmo assim eles foram meros coadjuvantes sem impacto nenhum na batalha, isso justifica o fato de que o protagonista, o Shin e os outros 2 não terem participado de uma batalha desse porte. Falando em porte, né, vamos falar da Karin, que pelo jeito não tinha a menor ideia dessa aliança entre Kim e Wei. E se for considerar que foi ela que enviou o Koyoko e o Hakurei para ajudar, imagina se ela tivesse previsto como teria sido a batalha. Outra coisa interessante é que a Karin, assim como o Goromei, adianta, ela afirma que essa aliança de 3 anos vai sair pela culatra para Kim. E o que faz a gente perceber que a Karin está pensando muito à frente ali é que ninguém na corte de Shu parece entender, parece ter acompanhado o raciocínio dela. Mas isso nada mais é que uma antecipação do Hara para o que o Goromei vai falar no final desse capítulo. Ou seja, o Hara plantou ali uma semente no começo do capítulo e essa semente já vai germinar no final, nos explicando do que a Karin está falando. Além disso, galera, tem mais um detalhe aqui que talvez você tenha ficado confuso quando você leu. A Karin, ela ordena ao Hien que reforce as fronteiras não de Wei, nem de Kim, nem de Zhao, e sim de Zou. Zou? Sim, você não leu errado, ela disse Zou e não Zhao. Assim como você, eu achei isso estranho e eu fui pesquisar para saber se alguém não se perdeu aí nesse telefone sem fio, que são as traduções, né, para 3, 4 línguas diferentes do original. E não,
ela disse Zou mesmo. Então fui pesquisar que território é esse que a Karen está se referindo. E o que eu descobri é que Zou foi uma dinastia gigante que durou 866 anos e que terminou durante a época dos estados combatentes, que é esse período que a gente está acompanhando no mangá de Kingdom. Mas a Karen, ela não poderia estar se referindo a essa dinastia porque ela disse para reforçar as fronteiras de Zou, tá? Então ela está se referindo a algum território, algum lugar, alguma cidade, algum estado, certo? Mesmo que seja desconhecido pra gente. Então eu continuei pesquisando para descobrir o que ela estava querendo dizer com isso, e eu descobri que um dos estados que caíram, que morreram justamente nessa época, nessa era dos estados combatentes da China, se chamava Zou. E onde Zou ficava? Zou ficava justamente onde hoje é Wei. Ou seja, talvez, isso sou eu especulando, tá galera? O país de Shu ainda se refira a esse território que hoje é Wei como Zou. Ou talvez exista uma cidade chamada Zou que é território de Wei hoje. E é a esse território que a Karen deve estar se referindo. E isso faz sentido, afinal o Goromei afirmou que ele vai expandir o território de Wei através, ao entorno da cidade de Juko. Então fica parecendo que a Karen já tinha ali uma força de Shu na fronteira com Wei, e ela pediu para reforçar isso justamente para minar essa tentativa de expansão ao oeste de Wei. De novo, eu não garanto nada, tá? É só especulação minha, mas que faz sentido, isso faz. Prosseguindo, reparem que a Karen basicamente ordena o Hien a reforçar as fronteiras de Zou. Mas você vai lembrar que o Hien, ele não é o rei de Shu. Na verdade, ele é um dos ministros de Shu que faz par justamente com a Karen. E o que mostra isso é a equivalência dos dois tronos que a gente pode ver nessa cena na mesma altura, no mesmo patamar, tá? A Karen e o Hien, eles são equivalentes, eles são um par no governo de Shu. O Hien sendo a parte burocrática e a Karen a parte militar. Por fim, a Karen responde o Hien dizendo que vai ter uma conversa com o Manu. E dependendo de como essa conversa rolar, eu acho que aquela pequena chama da gente ver o Manu lutando por Kim pode estar mais acesa que nunca. Então, faz tempo que eu não digo isso, mas corta a cena para a corte de Kim, onde a gente vê o sempre carrancudo Shohei-kun ali, rejeitando os louros da conquista de Juko, como se ele tivesse ali dando os créditos para outra pessoa, talvez para o Goromei, ou para o próprio Tou, ou quem sabe o Moubu. Em seguida, o Shohei-kun menciona ali 4 batalhas em que o Wei perdeu para Kim e que justificaria, um possível atrito entre os dois exércitos que a gente não só presenciou ali na batalha, mas que a gente vai presenciar nesse mesmo capítulo, que é a rixa, é o ódio que um tem pelo outro. E essas 4 batalhas são as planícies de Dakan, onde o Duque Ryo derrotou o pai de Goromei, o Gokei, tá? Em seguida, ele menciona também Sanyo, que foi uma cidade muito importante de Wei, que Kim dominou, foi ali o primeiro passo de Kim nessa conquista imperial sobre a China toda, que reflete no arco famoso do Renpa, tá? Essa campanha foi liderada pelo general Mogou, que é o pai do Moubu. A terceira batalha é justamente a batalha de coalizão, ali em que o Goromei falhou em tomar a passagem de Kankoko, certo? E a quarta batalha, que talvez você não se lembre, que é muito importante para esse capítulo aqui, foi a campanha de Shou-Yo, tá? Talvez você não se lembre o que aconteceu nessa batalha, mas calma que eu vou explicar mais pra frente nesse vídeo aqui. E concluindo então a cena da corte de Kim, eles finalmente se sentem livres para poder terminarem o arco de invasão a Zou. Eles estão decididos
a dominar Zal, e foi por isso essa jogada, essa aliança com o Wei foi justamente para deixar o Su ali sossegado, deixar o Wei ocupado com o Shu e liberar tanto o Tou quanto o Mobu, que estavam vigiando justamente as fronteiras contra Shu, tá? Então imagina que a campanha do Osen contra Zal agora terá o apoio dos dois grandes generais de Qin, Mobu e Tou. E agora a unidade, agora vamos para Juko. Os vitoriosos generais de Qin ali chegando triunfantes, subindo a escadinha e dando de cara com os generais de Wei. E só pela linguagem corporal ali já dá para implicar com o metidinho do Ryu Han, que fica ali com cara de poucos amigos, né, já atiçando o cachorro louco de Qin, que é o nosso querido Rokuomi. E unidade, olha o que sobrou da capa do Rokuomi após ele sobreviver, digamos assim, ao Senton 1. Falando em capa, só uma curiosidade aqui, tá, unidade? Ninguém usava capa nessa época, tá? A capa não é nada prática para um campo de batalha, pois qualquer soldado raso pode puxar ali a capa de um general ou enroscar a lança ali e trazer o general pro chão, e aí, meu, é general morto, tá? Isso é um recurso visual que o Hara utiliza, porque além de trazer mais pompa, né, uma questão de importância ali, porque não é qualquer um que usa capa, isso também é um recurso para economizar tempo na produção do mangá, já que ele evita muitos detalhes que ele teria que desenhar na armadura sem a capa. E ainda sobre essa linguagem visual que o Hara adota, né, na sua obra, ele é sempre muito feliz com o design de personagem que ele traz pra gente. A composição visual dos generais de Wei também representa exatamente cada personalidade deles, mesmo que eles não precisem falar nada. Por exemplo, a composição do Hanbihako é repleta de quadrados, o que indica que ele é muito obediente, né? Ele é como se tivesse um cabresto, né, de cada lado. Ele é explosivo, ele é direto e reto, literalmente quadrado mesmo. Inclusive o seu próprio colarinho representa uma espécie de explosão por si só, né? Aí você junta com os olhos que estão sempre vermelhos e a alcunha de Berserk e a gente já sabe que o cara é de fato cabeça quente. Já a armadura do Ryu Han, ela literalmente brilha e o seu exército é chamado de Cavalaria Dourada, ou seja, sua personalidade é de um playboy de família rica, por isso a atitude metida, arrogante, altiva, prepotente de quem olha todo mundo de cima para baixo com ar de superioridade. Diferente do Junei, que preza mais pela beleza, o seu cabelo é bem cuidado, é penteadinho, ele tem traços mais femininos, ou seja, ele parece ter uma abordagem mais delicada em batalha, né? Ele é mais diplomático, mais cirúrgico, pois provavelmente ele não quer sujar as mãos de sangue à toa, e a sua armadura reflete isso, sendo toda ornamentada, detalhada, confortável, toda pomposa, né? Puxando mais para o estilo de armadura que o Mouten usaria. Não à toa que o Goromei enviou o próprio Junei para fazer a comunicação ali, o link com o QG de Qin, onde estava o Mouki. Falando em Mouki, ele reconhece o Junei ali e o Junei acena, né, cumprimenta o Mouki de volta com um ar de simpatia, de leveza, né, um ar de hospitalidade. Quem se encara ali também é o Tou e o Hanbihako, que se conhecem de longa data, e obviamente o placar não está nada favorável para o Hanbihako. Então, naturalmente, ele fica pistola ali e se ausenta da reunião, não quer nem saber, assim como o Mobu também faz. Lembrando que o Mobu, a gente já viu ele fazendo isso também lá na aliança entre Qin e Zal, promovida pelo Ryufui, onde ele dá um banquete ali, inclusive em Qin. Nessa ocasião, o Mobu também se recusa a comungar ali com o inimigo, bebe tudo que tem para beber e vaza. Já o Tou demonstra mais maturidade, né, e diplomacia
ao se apresentar elogiando o Goromei. A gratidão do Tou, inclusive, surpreende o Mouki lá atrás, que, né, de novo, perdidão no churrasco. O Mouki, né, não tem nem atenção dos pais e tá boiando ali. E se o Mouki não se tornar fodão depois de nadar com tantos tubarões quanto nesse arco, eu não sei o que vai. Então o Goromei ali responde o Tou pedindo para ignorar ali os modos do Hanbihako e diz estar surpreso por estar lutando ao lado de seu irmão de batalha de Shoujo. E aqui você pode ter ficado confuso, né? Como assim irmãos de batalha? Será que o Tou e o Goromei, né, compartilham um passado ali em comum no mesmo país? Será que o Tou era de Wei? Será que o Goromei era algum tipo de parceiro do Tou, porque o Tou tem esse visual todo estrangeiro e aí cada um foi para um estado e por isso que é a admiração do Goromei? Não, nada disso, galera. Na verdade, o Goromei ele foi sarcástico nesse dizer aí, irmãos de batalha de Shoujo, já que em Shoujo eles estavam em lados opostos, né? Shoujo nada mais é que a batalha final do arco dos dragões de fogo de Wei, onde os 3 prodígios de Qin basicamente atropelam ali Wei com a supervisão justamente do Tou, que era o grande general dessa campanha. E foi nessa batalha aí que o Goromei perdeu o seu mestre, o Rei You, que apesar de parecer uma mulher, era sim um homem. Então, tanto na sua fala quanto na sua expressão, esse é um recado do Goromei para o Tou dizendo: ó, a gente não esqueceu de nada, nós não somos amigos. Mesmo assim, o Tou mantém a pose ali e continua elogiando o Goromei, o que atiça ali o metido do Ryu-Han, que passa a ser confrontado a partir daí pelo nosso querido e destemido Rokuomi, um dos meus personagens prediletos que eu tô simplesmente adorando presenciar nesse arco aqui. O Goromei continua ali as hostilidades, né? Só que o Tou propõe que, já que eles vão voltar a lutar daqui a 3 anos, por que não aproveitar e ter um papo reto ali agora que eles têm a chance? Lembrando, pessoal, que o Oki costumava fazer isso também, tá? Então isso provavelmente é um eco aí do que o Tou presenciou tantas vezes no passado. Mas o Goromei não quer saber, ele continua hostil, continua bravo e afirma pro Tou que conceder Juko a Wei foi um erro grave de Qin e que o Wei vai usar esse território para expandir, e quando Shin continuar a sua tentativa de expansão ao leste, a cidade de Juko vai ser a faca ali no pescoço de Qin. E assim que essa aliança acabar, ele vai derrubar Qin. Não devia ter dito isso, não devia. E o Goromei afirma isso porque para ele Qin não vai ser capaz de derrotar o Riboku lá em Zal, sendo que para Qin, o Riboku já tinha sido derrotado, tanto é que ele foi inclusive expulso, ele foi exilado de Zal, né? Só que a informação que Qin não tinha e que pelo jeito o Goromei e o Wei já tinham é que agora ele tá lá em Seika, junto com aquele Shibashou, e que em breve ele vai voltar e vai segurar as pontas lá de Zal. Então o Tou abandona as formalidades ali e afirma que até o Riboku voltar, Qin já vai ter dominado, já vai ter tomado Zal. E assim que isso rolar, o próximo vai ser o Wei. Vamos te cobrar, Goromei. Mesmo que esses 3 anos de aliança levem 10 aqui pra gente no mundo real, mas eu estarei lá para cobrar essas suas palavras. E falando em palavras, eu já falei demais nesse vídeo aqui, mas um capítulo interessante como esse demanda um vídeo recheado de detalhes como vocês estão acostumados. Então, se eu te contei alguma coisa que você não tinha reparado, ou se você teve a sua experiência de Kingdom expandida nesse vídeo aqui, deixa seu like sincero, não esquece, e comenta o que seu coração
mandar em agradecimento. Porque produzir esses vídeos nessa qualidade dá trabalho, você sabe. E tô ficando por aqui, mantenha a sua chama acesa e tchau!